Meu nome é Ana Siqueira, o meu trabalho é sobre o artigo 241-D do Estatuto da Criança e Adolescente, mais conhecido como ECA. O ECA foi criado em 1990 com o intuito de proteger as crianças e os adolescentes. Primeiramente, nós precisamos entender que é considerado adolescente a pessoa entre 12 anos e 18 anos incompleto. Então, em todos os artigos do ECA, ele especifica essas duas palavras, criança e adolescente. Entretanto, o artigo 241-D, porque o artigo 241 ele tem várias subdivisões, mas especificamente na letra D, ele diz o seguinte: aliciar, assediar, instigar ou constranger por qualquer meio de comunicação criança com o fim de com ela praticar ato libidinoso. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo único, nessas mesmas penas incorre quem facilita ou induz a criança a material contendo cenas de sexo explícito ou pornográfica com o fim de com ela praticar ato libidinoso e pratica condutas descritas no caput desse artigo com o fim de induzir criança a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita. Trocando em miúdos, isso quer dizer que a falta da palavra adolescente nesse texto faz com que os adolescentes não sejam protegidos por esse artigo especificamente. O que acontece é que quando um representante legal vai a uma delegacia para fazer um boletim de ocorrência por uma ação que seja ligada a qualquer um desses verbos, ou seja, porque foram ou aliciadas, ou assediadas, ou instigadas, ou sofreram constrangimento, ele até pode conseguir fazer um boletim de ocorrência, porém, esse boletim de ocorrência não terá andamento, ele não terá tramitação, ele não vai virar um inquérito policial, porque simplesmente o adolescente não está protegido por esse artigo em específico. Dessa forma, as pessoas quando vão à delegacia já vão numa situação de bastante... as pessoas já vão à delegacia numa situação de bastante medo, vergonha, raiva. E quando elas chegam lá, a autoridade policial diz o seguinte: nós não podemos fazer nada porque o adolescente não está protegido por este artigo, por esses crimes que foram tentados contra ele. Obviamente que os representantes legais, os pais se revoltam e não tem o que eles possam fazer, porque nem o NUCRIA, que é o Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente, e nem mesmo o Ministério Público pode fazer qualquer coisa, porque não existe previsão legal. E sem previsão legal, não há como você fazer aquilo virar um inquérito e, mais para frente, uma ação penal. Dessa forma, nós achamos assim que seria bastante interessante que se fosse feita uma mudança nesse artigo e com muita urgência, porque as pessoas não têm conhecimento disso. A sociedade não conhece isso, porque ninguém vai ficar lendo os artigos do ECA. Para tanto, eu conversei com duas pessoas, com o doutor, a primeira pessoa que eu conversei foi o senhor Yuri, que é o chefe de cartório do NUCRIA, que é o Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente de Curitiba, e conversei também com o Dr. Demétrios Gonzaga, que é o delegado-chefe da NUCIBER, e os dois vão falar sobre esse assunto com muito mais propriedade do que eu.